Bom dia, bom dia, bom dia. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te liberte, Deus te restaure, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estais vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não viste aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos
não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar à ira, hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, Ele mesmo, presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então Moisés separou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. Bezer no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas, e Golã em Bazã para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito,
além do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito, e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol, desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e a toda a Arabá, além do Jordão, do lado oriental, até o mar da Arabá, pelas faldas de Pisga. Isto nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 a 49. Aqui nós vimos que Deus, através de Moisés, resolveu nos exortar à obediência, a que nós obedecêssemos aos seus estatutos, aos seus mandamentos, sem discussão e sem buscar qualquer que fosse daqueles meios que a gente usa para deturpar a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor ela é muito clara, ela está muito evidente. Tudo o que ele nos prescreveu é o que nós temos que cumprir. Nós temos que guardar cuidadosamente nossa alma, porque não existe Deus além do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós temos que nos lembrar que não existe semelhança de homem ou de mulher em toda a nossa volta que possa nos remeter à imagem do nosso Deus. Ou seja, tudo quanto nos disserem que o nosso Deus tem esta cara, ou esta feição, ou aquela feição, não podemos, não devemos nos ater a isso, porque isso é invenção do inimigo para que nós nos afastemos, para que nós tenhamos um ídolo e dessa forma, praticando a idolatria, nós apostatemos da nossa fé, ou seja, nós nos afastemos da nossa fé, nós nos afastemos da presença do Senhor. Porque vocês vejam que Deus nos deu todas as coisas que nós precisamos nesta terra. Ele nos permite respirar, Ele nos deu a água, Ele nos deu o sol, Ele nos deu a luz, Ele nos deu a noite para o nosso descanso. E para que quando estejamos descansando, estejamos também crescendo, não somente em carne, mas em espírito e em verdade. Ou seja, nós nos instruímos, nós estudamos, a fim de que durante a noite nós possamos também estar em contato com o Senhor, que o nosso coração voe e viaje ao encontro daquele que nos deu todas as condições, inclusive a própria lei, para que nós pudéssemos entender o que fosse que nós teríamos que fazer no momento que nós tivéssemos qualquer pessoa que venha a deturpar a lei, a defraudar a lei. Ou seja, nós não podemos de forma alguma ignorar aquilo que o Senhor já vem nos dizendo desde sempre e há muito tempo, porque Ele não poupou esforços para nos trazer até aqui, ou como diz a própria palavra, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Quer dizer, então nós temos que estar sempre cada vez mais ligados na santa e sagrada palavra, de forma que nós possamos respeitar a Deus e aquilo que Ele nos ordenou. E como diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida
da Cidade Santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ou seja, não podemos sequer tirar ou acrescentar, seja o que for, das palavras deste livro. Porque tudo o que está neste livro é verdade. Tudo o que está neste livro é de fato o que nós temos que seguir, através do qual nós temos que nos guiar, para que tudo vá bem em nossas vidas e para que nós possamos seguir a nossa caminhada de forma adequada. Dessa forma, eu tenho a dizer também que eu fico com muita pena das pessoas que se desligam da palavra, como é o caso, por exemplo, dos membros do STF, que vêm fazendo barbaridade e vêm deixando de ouvir e de servir a Deus através do conhecimento que Ele tem dado para nós. Os mandamentos de Deus são justamente as regras para que nós possamos mantê-las e através das quais, obedecendo-as, nós possamos viver mais e melhor. E por elas também nós sermos governados através dos preceitos morais. Ou seja, dessa forma é que nós vamos poder realizar a nossa devoção em conformidade com aquilo que Deus pede que nós realizemos a nossa devoção. E também que nós possamos administrar a justiça de acordo com as leis de Deus, de acordo com as leis que Deus nos deu, e não de acordo com estatutos e mandamentos de leis de homens que não precisam ser guardados, porque a nossa obrigação é guardar os estatutos e mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou desde sempre. Que Deus nos abençoe e que Ele nos permita ouvir os estatutos, porque eles é que contêm os grandes mandamentos de Deus e os grandes interesses da nossa alma, né? E isto é que requer a nossa atenção. Por isso que Deus fez com que nós tivéssemos este grande livro até os dias de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te liberte, que Deus te restaure no nome santo de Jesus. Beijos, bye, fui.